nono ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje, terça-feira, dia 7 de julho de 2020, é a nossa 10ª aula do segundo bimestre. Pegue aí o seu livro e seu caderno e não esqueça de copiar as informações da nossa aula de hoje aí no seu caderno. Vamos dar início à correção dos exercícios da aula passada? Sim? Então abra aí seu caderno. Vamos lá. Exercícios de fixação no caderno. Lembrando que vocês deverão copiar e responder no caderno esses exercícios. Número 1. Sobre a imagem, é correto afirmar que o Coliseu fica localizado... Aonde ele fica localizado? A. Em Portugal. B. Na Grécia. C. Em Roma. Ou letra D. No Brasil. Aqui a imagem do Coliseu, ó, que nós estudamos bastante sobre esse edifício. Então ele fica localizado em letra C, em Roma. Isso aí. Marca um xizinho aí, confere aí. Número 2. Complete a frase. O teatro é uma das mais antigas expressões artísticas do homem, que sempre lhe dedicou espaços arquitetônicos notáveis. Então, as três palavras são teatro, artísticas, expressões artísticas, né? E aqui embaixo, arquitetônico. Número 3. Qual a diferença de protagonista para antagonista? Vamos lá. A diferença entre protagonista e antagonista é que protagonista é o personagem principal de uma narrativa, em torno do qual a história é desenvolvida. Já o antagonista, ele se contrapõe ao protagonista, mas nem sempre está presente nos enredos. E lembra que o antagonista, ele não precisa necessariamente ser uma pessoa, uma figura humana. Pode ser um objeto, um lugar ou uma doença, tá bom? Então, essa é a resposta. Número 4. Cite 3 gêneros do teatro. Vamos lá para o primeiro, que é a tragédia, né? Que é o primeiro gênero que iniciou no teatro. O segundo, comédia. E o terceiro, musical. 3 gêneros do teatro: comédia, tragédia e musical. Agora vamos passar para a revisão dos nossos conteúdos da aula de hoje. Vamos lá? Hoje nós vamos relembrar um pouquinho sobre o teatro digital, né, suas principais características, e o teatro alternativo. Gente, não esqueça de anexar todas essas informações do slide, tá? Que eu vou estar disponibilizando um arquivo em PDF aí no seu caderno. E esses conteúdos aqui vocês também conseguem encontrar aí no livro de vocês, da página 56 até a página 59. Vamos relembrar um pouquinho sobre a definição de teatro, tá bom? Por definição, o ato teatral envolve a utilização do texto através da encenação e espetáculo. O ato corresponde ainda a uma divisão marcada por um tempo, cortado ou não por uma pausa na representação que poderá permitir uma alteração de cenário, a mudança de figurino dos atores ou a entrada e saída de personagens. Ou seja, o teatro que todos já conhecem. Então, né, nós vimos muitos exemplos de teatros desde a Idade Média até os dias atuais, mas esse teatro, né, que nós falamos agora é o teatro tradicional. E também nós estudamos outros tipos de teatro, né? Vai chegando a modernidade, a tecnologia, e o teatro também foi se desenvolvendo junto e foi ocorrendo mudanças.
crianças. Então vamos agora relembrar um pouquinho como que é o teatro digital. A tecnologia digital chega aos palcos para tornar possível o antigo sonho de vários artistas: transcender o corpo humano. A cultura digital não significa mais uma tecnologia de reprodução, mas a produção imediata entre o material e o virtual. Então, gente, o teatro digital, a tecnologia, ela não vai ocupar totalmente os palcos. Ela vai ter uma interação, né, de um pouquinho ali do teatro tradicional com a tecnologia. Então vai ter atores, né, vai ter personagens, mas também vai ter a tecnologia presente, seja através de telão, efeitos tridimensionais, seja através de jogos de luzes, mas vai ter essa interação do teatro tradicional com a tecnologia. Então aqui nós podemos observar esse monólogo e aqui, ó, parece ser uma casa, né? E aqui ele está projetando já a imagem. Então você consegue ver essa interação do tradicional, o ator presente no palco, mas também a interação com a era digital. Então aqui presente. O teatro virtual consiste na utilização de recursos técnicos digitais. Então não esqueça, recursos técnicos digitais. Na ampliação da capacidade de expressão artística nas várias dimensões em que consiste uma peça, como voz, corpo, luz, cenário, texto e atores. Então tem essa integração, conforme eu falei, tá? Então ali ela pode substituir muitas das vezes um personagem. Então você pode ter um personagem ali físico no palco, mas também pode ter interação desse personagem físico com um virtual, num telão. E pode ter, juntamente com a voz do ator, o cenário, que é o que nós vamos observar aqui, né? Os recursos digitais fazendo parte do cenário. Então esse aqui também é um ator que está fazendo uma peça, um monólogo também, e ali ele está interagindo com o quê? Com os recursos digitais. Então ele começa a desenhar e faz graças, né, à tecnologia, ele consegue trazer essa impressão aqui para dentro do palco da tridimensionalidade. Então ele consegue fazer esse efeito 3D graças ao quê? Aos recursos digitais. Olha que interessante. Então, conforme ele vai desenhando, né, tocando ali na tela, vai surgindo cada traço e vai formando como se fosse uma montanha, uma geleira. Bem interessante, né? Os papéis do autor, ator e plateia se misturam, mostrando a interatividade desse novo conceito de arte. Então tem essa interação, né, conforme eu falei, do ator com a tecnologia, mas também da plateia, do autor. Então eles interagem juntos. Lembra que eu passei um vídeo até do show da Luna, onde as pessoas participavam, a plateia participavam do show? Então, até coloquei a imagem aqui novamente e aqui eles conseguem interagir. Então, o público participa junto com os atores e juntamente com o telão, que dava a impressão que realmente estava nevando naquele local, graças aos recursos digitais. Agora eu separei aqui essa imagem desse teatro digital muito legal. É um teatro que ele vai visitando várias cidades e estados do nosso Brasil. Passa uma temporada lá naquele espaço, né? E aqui vocês conseguem observar o uso da tecnologia já na estrutura desse teatro. Então, quando o público chega, ele já tem um contato desde aqui, ó, do lado de fora, com a tecnologia. E lá dentro também. Eu não consegui uma imagem desse teatro, a parte de dentro, mas você consegue, nós sabemos que lá dentro eles também usam muitos recursos tecnológicos, né? E junto também com atores, né, fazendo uma encenação ali
para o público. É muito interessante mesmo. Atualmente, eles não estão em nenhuma cidade por causa da pandemia. Mas se eles tiverem, quando eles começarem a retomarem as suas atividades, eu vou ficar de olho e eu vou indicar para vocês, tá? Quem sabe quando eles vierem aqui no Rio de Janeiro, você não consiga, né, fazer uma visita a esse teatro digital. Agora vamos relembrar um pouquinho sobre o teatro alternativo, tá? Quais características desse tipo de teatro? Podemos definir teatro alternativo como um teatro que se produz em locais exteriores às construções tradicionais. Rua, praça, mercado, metrô, universidade e etc. A maioria dos teatros alternativos, eles acontecem na rua, tá? Mas também pode acontecer nesses outros locais que eu citei agora. É uma forma teatral que possui suas origens na antiguidade. O teatro nasceu no espaço aberto e desde a Grécia Antiga. Então, o teatro alternativo, ele faz uma referência ao teatro lá na Idade Média. Lembra que nós estudamos, né? Que iniciou nas arenas, nos espaços abertos. Então, esse teatro faz referência aos teatros lá da Idade Média, principalmente na Grécia Antiga. Aqui nós podemos observar, né, uma imagem, aqui o público e os atores interagindo. Então, geralmente, o teatro alternativo, os atores eles usam da música, da dança e da interpretação também nas suas apresentações para atrair o público e também fazer com que aquele público permaneça ali assistindo até o final da peça. As motivações para se optar pelo teatro alternativo são as mais variadas. Desde uma tentativa de levar o teatro às pessoas que não têm acesso, ao fazer teatral convencional, até uma forma de teatro político. Então, o teatro alternativo, né, muitas pessoas, né, até conversamos, né, turma, vocês lembram pelo Zoom, que a maior dificuldade de nós, né, estarmos indo a um teatro é por conta da distância, muitas das vezes por conta do ingresso que o custo-benefício é um custo alto, né, os ingressos não são tão baratos, e o teatro alternativo, ele nasceu e surgiu nessa intenção também, de levar o teatro àquela classe, né, que é mais inferior, aquelas pessoas que talvez não tenham tempo de, hoje eu vou ao teatro, vou separar um tempinho para ir ao teatro, e também aquelas pessoas que não têm condições financeiras, porque ali tem alguns que pedem uma contribuição no final, mas tem outros que não, fazem o teatro mesmo, totalmente gratuito ali no alternativo. Então eles levam o teatro até essas pessoas que muitas das vezes estão ali, passando e indo em direção ao seu trabalho, ou no horário de almoço, ou indo ao supermercado e tá ali, tem contato com essa expressão artística que é o teatro alternativo. Então aqui nós podemos observar, né, aqui o personagem é apenas um ator fazendo ali a encenação, chamando a atenção aqui do público. E uma coisa que eu quero que vocês prestem bastante atenção é que o público não é de uma única faixa etária. Então vocês podem observar aqui, desde crianças até adultos, né? Pessoas já mais idosas, prestando atenção. Então o ator, ele precisa ter esse cuidado de fazer uma peça que atraia desde o público infantil até um público adulto. Então, o que eles utilizam? Muito da comédia, porque quem não gosta de uma comédia, né? Quem não gosta de rir? Então, eles usam da comédia para poder atrair o seu público. As pessoas que assistem, vou reforçar aqui o que eu acabei de falar, As pessoas que assistem às peças pela cidade são pessoas das mais diversas faixas etárias, classes sociais e mentalidade. Este é um dos fatores interessantes
do teatro de rua, que também, gente, o teatro alternativo também é conhecido como teatro de rua. Ele tem que ser criado de forma que trabalhe com a sua variedade de público. E aí que entra o quê? O gênero comédia, que atrai todas as faixas etárias. Então, quando você mistura a comédia com a encenação, a dança e a música, né, eles conseguem um resultado muito positivo. Mais um aqui, ó, uma encenação, e esse aqui eu separei essa imagem porque os atores estão utilizando a máscara, a meia máscara para encenar. Então tem toda a questão aqui do figurino, dos instrumentos e o lado comédia também presente nesse espetáculo. Então você vê aqui, ó, um trabalhador aqui, ó, parou para observar as pessoas caminhando e tem uns que param aqui, ó, como aqui, outros dão uma olhadinha. Mas isso chama a atenção daquelas pessoas que na correria do dia a dia esquecem muitas das vezes, né? Esquecem e às vezes não conseguem ir a um teatro convencional. Agora vamos fixar ainda mais esses conteúdos respondendo os exercícios da nossa aula de hoje. Então, esses exercícios, não esqueça que vocês precisam responder no caderno. Isso aí. Vamos lá, número 1. Complete a frase. O teatro chega para espaço e não para roubar a cena do antigo. Isso aí, eu tenho certeza que você vai, ó, completar essa frase aqui sem nenhuma dificuldade. Que tipo de teatro eu tô falando aqui, hein? Número 2. Quais as principais características do teatro alternativo? Esse que nós acabamos de falar. E o número 3, cite 2 tipos de teatro. Fácil, né? Professora, eu posso citar aqui esses 2 da aula de hoje, ou eu posso citar 2 da nossa aula passada? Fique à vontade, pode ser da aula passada ou dessa aula de hoje, não tem problema algum. O que você não pode é deixar de fazer. Agora, por conta que semana que vem é o nosso trabalho avaliativo, eu quero que você pause esse vídeo, responda aí o seu exercício e depois que você responder, você continua assistindo o vídeo para nós fazermos a correção desse exercício de hoje juntos. Vai lá, dá uma pausezinha aí e responda. Voltei! Vamos agora para o gabarito? Sim? Então vamos lá, hein? Número 1, complete a frase. Vamos completar juntos? O teatro digital chega para dividir espaço e não para roubar a cena do antigo teatro. Vamos relembrar as 3 palavras? Digital, dividir e teatro. Então, lembrando, gente, que o teatro digital ele veio para complementar o antigo teatro. Não para o quê? Roubar o espaço, ok? É para dividir. Número 2. Quais as principais características do teatro alternativo? Vamos lá? O teatro alternativo é aquele que se produz em locais exteriores às construções tradicionais, como rua, praça, mercado, metrô, universidade, entre outros. As motivações para se optar pelo teatro alternativo são as mais variadas, desde uma tentativa de levar o teatro às pessoas que não têm acesso e até mesmo uma forma política. Então, tem alguns espetáculos de teatro alternativo que eles fazem algumas críticas, positivas em relação ao nosso governo, à questão política do nosso Brasil. E número 3, cite 2 tipos de teatro. Facinho, não é? Eu vou citar os 2 da nossa aula de hoje.
teatro digital e teatro alternativo. Tenho certeza que vocês acertaram. Conferiram? Tá certinho? Então tá bom. Turma, por hoje é só. Nos vemos semana que vem. Não esqueça de deixar o seu caderno todo em dia, responder sempre os exercícios com muito capricho, com muita atenção. E não esqueça de o quê? Caprichar na letra. Nos vemos semana que vem. Uma terça-feira abençoada. Fiquem com Deus.